Por falar em presidente Lula, o presidente está fazendo um tour pelo Nordeste neste começo de carnaval, depois vai ao Rio de Janeiro. E por falar em Nordeste, quem está aqui com a gente é o colunista do UOL, Carlos Madeiro, que acompanhou ali o presidente Lula no palanque ali, no camarote do Galo da Madrugada. Madeiro, boa tarde para você. E de um lado do Lula está a governadora Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Do outro lado ali está o prefeito do Recife, o João Campos, que são rivais políticos. E os dois ali tentando sair, um tentando sair melhor na foto com o Lula que o outro ali. Madeiro, explica pra gente essa sinuca de bico aí do Lula. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. É uma grande sinuca de bico, né? Porque todo mundo quer sair bem, eu diria, hoje em dia, nas redes sociais. E os dois candidatos aí à eleição para o governador do Pernambuco em outubro usaram bastante suas redes sociais, explorando aí a imagem do Lula, né? Lula esteve ontem na fábrica, né, do laboratório Axê, lá em Cabo de Santo Agostinho. A Raquel e o João Campos foram, né? Tudo bem, o João Campos é um aliado mais histórico, né, já vem apoiando o PT há muitas eleições, mas a Raquel, em 2022, era uma governadora que se elegeu com apoio completo no segundo turno do bolsonarismo e se manteve neutra na disputa, né? Não quis declarar voto ao Lula ou ao Bolsonaro, disse que estava ali deixando que a questão nacional fosse resolvida pelos pernambucanos, e ela iria apenas votar, pedir apenas o voto de todos os eleitores de Pernambuco que decidissem assim o melhor presidente. Só que agora, né, com a sua eleição ameaçada, sua reeleição, na verdade, ameaçada pelo João Campos, que lidera as pesquisas, é um caminho natural num Estado governado, né, majoritariamente, um Estado que é majoritariamente lulista, e você governar contra o presidente, não é uma boa ideia. Tanto que a própria Raquel foi a única governadora do Nordeste que venceu uma eleição sem estar com apoio ou votando no presidente. Os outros 8 estados foram, em 2018, inclusive, naquele ano mais duro para o petismo, os 9 estados elegeram candidatos ligados ao Lula, e a Raquel sabe que o que aconteceu em 2022 é um movimento que não é muito comum. Então, o que ela faz? Ela deixa o PSDB, se coliga com o PSD, né, se filia ao PSD, e agora faz muitos gestos de aproximação ao Lula. E o que é que se comenta muito nos bastidores que ela tenta fazer junto com seus aliados, como o ministro André de Paula, que apareceu aí há poucos nas imagens, né? Ela é ministro da Pesca, que é do PSD. Ela tenta com que o Lula se distancie de Pernambuco, ou seja, que ele não faça uma gravação para o João Campos, que ele não faça uma aparição no palanque dele e deixe a disputa ocorrer entre dois aliados, né? O PT deve se coligar com o João Campos, né? Até porque o Humberto Costa, que é o senador que vai ser candidato à reeleição, é um aliado histórico do João Campos, vai fazer provavelmente essa aliança com o PT, mas o problema não seria a aliança formal, mas sim a participação do Lula no palanque. A ideia é afastar o Lula de Pernambuco, e o João, claro, tenta trazer. O João tenta trazer o Lula para o palanque dele em Pernambuco, porque isso faz sim muita diferença. O detalhe é que o PSB, que é presidido, né, nacionalmente pelo João Campos, está numa disputa aí ainda para conseguir emplacar o Geraldo Alckmin, que estava aqui em Pernambuco, para fazer com que ele seja novamente candidato a vice. Tem aquele debate se o MDB deve ou não pegar a chapa, né, a vice na chapa, porque traria mais apoio político, mais capilaridade nos estados. Então, há um debate que não garante aí a posição do Alckmin, e o João Campos é um favorável a isso. Então, toda essa negociação em governo nacional, se o PSD também vai lançar candidato, não tenho dúvida que Pernambuco, um estado-chave do Nordeste, vai estar na mesa nesses debates aí nacionais, e assim vai definir se o Lula estará com os 2 pés em um palanque ou se vai com um pé em cada canoa, ou seja, em cada palanque, viu, Mauro? E é uma decisão difícil, porque pelo fato de envolver, como você explicou, Madeiro, por um lado você tem o PSB de bola, que é do vice-presidente da República, só apenas isso, né? Por outro lado, você tem o PSD de dado, que é do Kassab, e o Lula precisa de palanques. Um desses palanques está em Minas Gerais, e o Lula está tentando convencer, e parece que vai conseguir,
convenceu Rodrigo Pacheco a sair governador por Minas Gerais, para ele, Lula, ter um palanque forte em Minas Gerais também, que é um estado importantíssimo na eleição presidencial. Quer dizer, desagradar o PSD de Dado, o PSD do Kassab, também não é um jogo legal para o Lula nesse momento. Ou seja, é um xadrez complicado esse, hein, Aldo? Então, eu acho que, quer dizer, a candidatura do Rodrigo Pacheco é crucial para o Lula, né? Porque a gente tem comentado aqui em outras entrevistas, aqui, outros debates, que o Lula tem dificuldade grande no Sul, né? O Sul é majoritariamente de direita, quer dizer, a única chance de ampliação seria o Rio Grande do Sul se o PT se dispusesse a apoiar a Juliana Brizola. No Paraná e em Santa Catarina a situação é muito ruim, né? Por exemplo, em Santa Catarina, quem vai disputar a eleição é o atual governador e o prefeito de Chapecó, que é do PSD do Kassab, mas que é também um neobolsonarista. E o Jorginho é talvez o governador mais bolsonarista do país. E no Paraná também a situação não está boa. Em São Paulo há uma indefinição completa. E o Pacheco, então, ele é crucial, porque o estado de Minas é um grande colégio eleitoral, né? E se ele conseguir viabilizar o Pacheco, aparentemente, então, ele sai desse impasse, dessa anemia, dessa fraqueza que vinha se desenhando no estado de Minas Gerais. Eu acho ali no caso de Pernambuco não tem muita saída, quer dizer, eu acho que o Lula vai ter que ter um jogo de cintura e ter um pé em cada canoa, né? Quer dizer, não hostilizar a candidatura do PSD e talvez fazer um afago maior, uma participação maior na candidatura do Campos, né? Até porque o PT vai ser aliado e vai integrar a chapa do Campos. Então, parece que... E veja o seguinte, quer dizer, esse tour carnavalesco do Lula tem muito a ver, talvez, com a última pesquisa ali da Quest, né? Que ela não foi boa para o Lula. O Flávio Bolsonaro cresceu bastante, quase que encostou no Lula, e o Lula tem alguns indicadores que vêm caindo, né? E o Lula não consegue melhorar a avaliação do governo e a avaliação do seu desempenho como presidente. Então, vai ser uma eleição muito difícil, né? Então, esse cenário de uma eleição polarizada, de uma eleição muito disputada, faz com que o governo e o presidente Lula redobrem os cuidados em termos de constituição dos palanques regionais que vão ser muito importantes, né, para essa disputa polarizada. Madeiro, só para a gente complementar em um minutinho, amanhã, quer dizer, amanhã não, acho que hoje ainda o presidente vai para a Bahia, isso, para Salvador, né? E amanhã vai para o Rio de Janeiro, isso. Porque amanhã tem o desfile lá da escola de Niterói, da Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo. Então hoje ele vai para Salvador assistir o bloco da Margareth Menezes. Ele já está indo, já deixou o Galo por volta ali de 2 horas da tarde. Foi muito, inclusive, assim, em termos de popularidade, sempre que o Lula vem ao Nordeste é um sucesso, né? Inclusive, eu estava assistindo todo o momento ali da cobertura do Galo, né? Não teve acesso da imprensa, ele não deu entrevistas, mas os trios elétricos ali, os cantores paravam, elogiavam. André Rios, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Pernambuco, falou, inclusive, que todas as vezes votou no Lula, outros trios elétricos também, o público cantou olê, olê, olá, né? Ou seja, o carnaval em si já é uma festa que atrai muito nesse público, mais ligado à esquerda, e Recife, então, que atrai muita gente do interior de Pernambuco, é muito lulista. Então, ele teve, pelo menos, um afago eleitoral muito bacana, né? E o Lula vai para Salvador, isso deve se repetir no bloco da Margareth, nem se fala, e vai participar lá, e lá a situação é bastante cômoda para o PT, tão cômoda que gerou aí até uma divergência, porque o PT lá vai com Rui Costa e Jacques Wagner para o Senado, e o Jerônimo Rodrigues, todos do PT ao governo. Então será uma chapa puro sangue petista, sem maiores problemas ali de alianças ou pés em Canoas. Política e carnaval, tudo misturado. Madeiro, obrigado, boa tarde para você, obrigado por nos ajudar hoje. Um abraço. Até a próxima, tchau, tchau.